tema da aula de hoje são as ligações covalentes. E a gente vai começar vendo a principal tendência dos átomos que fazem ligações covalentes, que é de receber elétrons. Lembra, na última aula de ligação iônica, que na verdade a gente tinha o átomo A e o átomo B. O átomo A tinha a tendência de doar elétrons e o B de receber. Aqui, os dois átomos tendem a receber elétrons. Bom, se os dois precisam receber, não tem como alguém transferir elétrons, né? Não tem como doar elétrons. E aí, nesse caso, ocorre o compartilhamento de elétrons, formando o que a gente chama de par eletrônico, ou par de elétrons, que é essa duplinha aqui, ó, que você está vendo duas delas no nosso desenho. Bom, cada par é constituído por um elétron de cada átomo e pertence simultaneamente aos dois. Então, olha lá, nosso átomo A representativo tem 6 elétrons, o B também. Eles precisam chegar a 8. Para isso, eles vão fazer compartilhamento. Essa duplinha aqui pertence tanto ao A quanto ao B. Então, se eu vou contar quantos elétrons tem ao redor de A, tem 8, ó. 2, 4, 6, 8. E B, 2, 4, 6 e 8 também. Não ocorre, nesse caso, nem perda nem ganho de elétrons. Essas estruturas são eletricamente neutras, ou seja, não tem carga. É uma grandeza limitada, né? Em geral, que a gente chama de moléculas, porque a gente sabe a quantidade que tem de cada elemento para formar aquela porção ali que a gente está estudando, tá bom? Então, quais são os elementos que fazem ligação covalente? Assim como a gente conseguia saber quais são os elementos que têm a tendência a fazer ligação iônica, a mesma coisa acontece para a ligação covalente. Então, imagina que eu tenha um átomo A e um átomo B. Qual que vai ser a tendência de A? Receber elétrons. Qual que vai ser a tendência de B? Também receber elétrons. E quem são esses átomos, né, que têm tendência a receber elétrons? Hidrogênio, ametais e semimetais. Se você quiser ser mais específico, eu vou te dizer de quais famílias eles saem. Tirando o hidrogênio, que não tem família, os ametais e os semimetais você encontra na família 4A, 5A, 6A e 7A. Perceba que a família 1A, 2A e 3A, que fazia ligação iônica, não faz ligação covalente. Então, toda vez que você vê compostos dessas famílias, né, vê metais, saiba que provavelmente você está estudando um caso de ligação iônica. Ligação covalente não tem metais. Além disso, um elétron vem de cada átomo e eles formam esse par eletrônico, né? Eles fazem a ligação química. Repara também que a família 8A não aparece aqui, porque é a família dos gases nobres, e a gente já sabe que os gases nobres são estáveis e em condições ambientes eles não tendem a fazer ligações. Bom, vamos analisar cada família rapidamente para a gente ver quais são as possibilidades de ligação que elas têm. Lembrando que, para a gente saber quantas ligações um elemento pode fazer, a gente tem que olhar primeiro a família que ele pertence e segundo, fazer a continha rápida para ver quanto que vai dar 8, né? Porque eles têm que respeitar a regra do octeto. O objetivo é que ele fique com 8 elétrons na última camada e não a quantidade que ele tem lá da família dele. Então, ó, família 7A, quantidade de elétrons na última camada, 7. Quem já tem 7 elétrons só precisa fazer uma ligação para chegar a 8, né? Então, imagina que X seja um elemento da... que o Cl, né, um elemento da família 7A, ele faz uma ligação com X. Família 6A, 6 elétrons na última camada. Quem já tem 6 elétrons precisa fazer 2 ligações para chegar a 8. E aí, nesse caso, temos duas possibilidades. Ele pode fazer as 2 ligações com outro elemento que também precisa fazer 2 ligações, ou ele pode fazer separadamente uma com cada elemento. Depende de um critério que a gente vai ver mais para frente. Família 5A já tem 5 elétrons na última camada, né? A gente pode chamar de última camada ou camada de valência. Quem já tem 5 elétrons precisa fazer 3 ligações. E aí pode ser ou uma ligação tripla, ou uma simples, uma dupla, ou 3 simples. Família 4A, 4 elétrons na última camada. Quem tem 4, para chegar a 8, precisa de 4 ligações, isso mesmo.
Então, podem ser uma ligação simples e uma tripla, duas ligações simples e uma dupla, duas duplas, 4 simples. E por último, que eu também citei para você que faz ligação covalente, o hidrogênio. Hidrogênio só tem um elétron, né? E aí você vai me perguntar, professora, mas o hidrogênio com um elétron, ele vai precisar fazer 7 ligações para chegar a 8? Não, o hidrogênio é uma exceção à regra. Ele só faz uma ligação. Ele só precisa de 2 elétrons. Então, todos os casos que a gente vê o hidrogênio, é sempre uma ligação. Ele só tem um par de elétrons entre ele e o outro átomo. Bom, fórmulas químicas. Nós vamos ver 3 fórmulas químicas. A primeira delas é a fórmula molecular. Ela indica quantos átomos de cada elemento tem ali naquela molécula. Então, por exemplo, na água, a gente tem 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Quando a gente só tem um átomo daquele elemento, não se coloca o número 1. Então, fica H2O. E o índice, né, que é esse númerozinho aqui de baixo, ele é diretamente ligado à quantidade do elemento que está do lado dele, e não de outro que esteja em outra posição. NH3, 1 nitrogênio, 3 hidrogênios. Professora, esse 3 ele serve para o N? Não, esse 3 é exclusivo do hidrogênio. Se a gente tivesse mais quantidade de nitrogênio, teria um númerozinho do lado dele, ou teria um parêntese para indicar que ele também tem aquele índice. Dióxido de carbono, CO2. 1 carbono, 2 oxigênios. Metano, 1 carbono, 4 hidrogênios. A próxima fórmula é a fórmula eletrônica. A gente já viu ela na aula de ligação iônica. O que a gente encontra numa fórmula eletrônica? A gente encontra os elementos, a quantidade desses átomos, né? 2 hidrogênios, 1 oxigênio. Os elétrons da camada de valência, olha eles aqui, ó. O oxigênio é da família 6A, tem 6 elétrons em volta dele, são esses mais esverdeados. E os hidrogênios só tem um elétron, que são esse elétron vermelho. Coloquei assim para diferenciar. E os pares eletrônicos, que são as ligações formadas entre eles. Olha que interessante. Se a gente for contar aqui, a gente vai ver que quando faz a ligação, em volta, né, em torno do oxigênio, passa a ter 8 elétrons. Então, ó, 2, 4, 6, 8. E para cada hidrogênio tem 2 elétrons e 2 elétrons. A mesma coisa a gente pode verificar aqui, ó, no CO2. O C, ele é da família 4A, então estão aqui os 4 elétrons originais dele. E os oxigênios, que são da família 6A, com os 6 elétrons, cada um. Então, ó, 2, 4, 6, 8. Cada oxigênio tem 8. E o carbono também tem 8. 2, 4, 6, 8. A mesma coisa a gente pode verificar aqui na amônia. O nitrogênio é da família 5A, então tem 5 elétrons em torno dele. Quando ele faz a ligação com os 3 hidrogênios, ele passa a ter 8. 2, 4, 6, 8. E a mesma coisa acontece aqui para o metano, né? O carbono é o átomo central e ele faz 4 ligações com hidrogênios, totalizando 8 elétrons para o carbono. Bom, a última fórmula é a fórmula estrutural. Como o próprio nome diz, ela vai mostrar as ligações entre os elementos, vai mostrar a estrutura. Cada par de elétrons que existe entre 2 átomos vira um traço, ou seja, essa duplinha que a gente está marcando, né, para contabilizar os 8 elétrons, ela vira um traço. E aí, olha como é que fica o H2O. H2O fica um traço de cada lado. A gente não precisa representar mais, nesse caso, os elétrons que sobram, né? Esses elétrons que não fazem parte das ligações químicas, nesse caso aqui a gente não precisa representar eles mais. A gente mostra apenas as ligações. Então aqui, ó, 2 pares, um par, né, com cada hidrogênio, um par com cada hidrogênio. E os 4 pares ali, um com cada hidrogênio. Bom, a gente consegue montar as moléculas e a gente vai começar pelas diatômicas, ou seja, moléculas que têm 2 átomos. Para ficar mais fácil ainda,
Vamos começar com as moléculas que têm 2 átomos iguais. Então, ó, escolhi aqui gás hidrogênio, é o H2. A gente vai olhar na tabela periódica sempre qual é a família daquele elemento. O hidrogênio não tem família, mas ele só tem um elétron, então isso aí a gente já coloca aqui. Eu vou colocar um hidrogênio com um elétron, do lado do outro hidrogênio também com um elétron. E propositalmente eu já coloco um elétron do lado do outro para facilitar a formação do par eletrônico. Lembra que eu disse que o hidrogênio só faz uma ligação. Então a gente faz a ligação. E se eu vou representar a fórmula estrutural do H2, vai ficar H-H. Toda vez que você tiver 2 átomos e um traço entre eles, você tem uma ligação covalente simples. Vamos para o próximo? Gás oxigênio, O2. A gente já sabe pela fórmula molecular quantos átomos a gente tem que usar. E aí a gente vai fazer o segundo passo, que é olhar na tabela periódica qual é a família do oxigênio para saber quantos elétrons tem em volta dele e quantas ligações ele vai fazer. O oxigênio é da família 6A, então ele tem 6 elétrons na última camada. Quem já tem 6 elétrons precisa fazer 2 ligações para chegar a 8. Então eu já coloco propositalmente um virado para o outro. Faço as 2 ligações. Vamos conferir aqui para ver se os dois estão com 8. Ó. 2, 4, 6, 8. Beleza. Vamos ver o segundo. 2, 4, 6, 8. Beleza também. Bom, quando eu vou representar a fórmula estrutural, eu repito os oxigênios e cada par de elétrons vira um traço. Então, ó, O, traço, traço, O. Bom, toda vez que eu tenho 2 traços entre 2 átomos, eu tenho uma ligação covalente dupla. Nosso último caso de molécula diatômica com átomos iguais é o gás nitrogênio. A fórmula dele é N2, mesmo critério, olha na tabela periódica, veja qual é a família. Nitrogênio é da família 5A, então tem 5 elétrons em volta dele, tá aqui ó, os 5 e os 5. Quem já tem 5 elétrons precisa fazer 3 ligações para chegar a 8. Então, por isso que propositalmente eu coloquei 3 de um lado e 3 de outro. Fica assim. Ó, vamos conferir para ver se está com 8. 2, 4, 6, 8 para esse primeiro nitrogênio. 2, 4, 6, 8 para o segundo nitrogênio. Quando eu vou representar, vai ficar assim. E a essa altura do campeonato, você já deve imaginar qual é o nome dessa ligação, né? Ligação covalente tripla. Beleza, até agora foi fácil, só átomos iguais. Vai continuar fácil, porque agora a gente vai pegar átomos diferentes. Então, vamos ver com 2 átomos diferentes. Eu escolhi aqui o ácido clorídrico e a fórmula dele é HCl, ou seja, só tem um H e só tem um Cl. O hidrogênio, a gente já sabe que só tem um elétron, tá? Aqui o elétron dele. O cloro, você vai olhar lá na tabela periódica e vai ver que ele é da família 7A. E aí você já deve estar falando, tem 7 elétrons na última camada. Exatamente isso. Bom, quem já tem 7 elétrons só faz uma ligação para chegar a 8. E o hidrogênio só faz uma ligação mesmo. Então, a gente faz essa ligação. Na hora de representar, a gente repete o hidrogênio, repete o cloro e faz um traço entre eles. Um traço apenas entre 2 átomos é uma ligação covalente simples. Para moléculas com mais de 3 átomos, você sempre vai seguir o mesmo passo a passo que a gente fez até o momento. Eu trouxe aqui esse desenho, essa imagem, na verdade, de um adaptador de tomada, para que você lembre sempre. Quando você tem uma molécula com mais de 3 átomos, você sempre tem que colocar no centro o átomo que faz mais ligações. Não é o átomo que é da família de maior número. Não confunda as coisas. É o que faz mais ligações, porque é a lógica do adaptador. Você liga as coisas nele. Então, por exemplo, aqui no caso da água, o hidrogênio, cada um deles só faz uma ligação. E o oxigênio, que é da 6A, faz 2. Então, a gente sempre vai colocar o oxigênio no centro e ligar os hidrogênios nele. E vai ficar assim a fórmula estrutural. Para amônia, a mesma coisa. O nitrogênio, né, o N, é da família 5A.
Então, ele precisa fazer 3 ligações. Logo, a gente coloca ele no centro e liga os 3 hidrogênios nele. E o metano, que é o CH4, também. O carbono é da família 4A, precisa fazer 4 ligações. Temos 4 hidrogênios, que só fazem uma ligação. Então, a gente liga os 4 hidrogênios ao carbono, sempre no centro. Bom, nem todo átomo segue a regra, né? E aqui eu vou apresentar 3 átomos que não seguem a regra do octeto. Eles ficam estáveis com uma quantidade diferente de elétrons. O primeiro caso é o berílio, que se estabiliza com 4 elétrons. Então, aqui no BF2, a gente tem, ó, 4 elétrons. Lembra que cada tracinho desse representa 2 elétrons. O boro, que se estabiliza com 6, então, ó, 2, 4, 6 no BF3. E o alumínio com 6 elétrons, aqui, ó, AlCl3, 2, 4, 6. Ainda existe mais um outro tipo de ligação, que é a ligação covalente coordenada. Essa ligação geralmente acontece quando você começa a montar o composto. Alguns átomos ficam ok com o octeto, mas algum deles ainda fica pendente. E aí, um dos átomos que já está com 8 elétrons pode compartilhar 2 elétrons de uma vez, ao invés de um elétron só. Porque o compartilhamento faz com que esses 2 elétrons sejam dele e sejam do outro átomo também. Então, olha aqui o caso do dióxido de enxofre, o SO2. O enxofre é da família 6A, o oxigênio também é da família 6A. Ambos precisam fazer 2 ligações, então a gente fez as 2 ligações aqui, ó. Esse oxigênio, 2, 4, 6, 8, ok. Esse enxofre, 2, 4, 6, 8, ok. Mas o segundo oxigênio, que olha a fórmula SO2, não fez parte das ligações. Aí, nesse caso, o par de elétrons aqui, ó, do enxofre é compartilhado diretamente, formando essa nova ligação. O nome antigo dessa ligação é a ligação dativa, covalente dativa, e ela geralmente era representada por uma seta. Mas hoje em dia a gente chama ela de ligação covalente coordenada e pode representar ela com um traço, como uma ligação covalente simples. Outro caso que acontece, ozônio. A fórmula do ozônio é O3, temos lá os 3. Fizemos a primeira dupla, esse oxigênio está com 8 elétrons, o oxigênio do meio também. Ficou faltando o último, nesse caso, tem o compartilhamento logo do par de elétrons e não de apenas um elétron. Bom, propriedades dos compostos que fazem ligações covalentes. A gente tem 2 classificações possíveis. Elas podem ser substâncias moleculares, que são as moléculas de uma substância formada por um número determinado de átomos. Então, é tudo aquilo que a gente acabou de ver. H2O, NH3, CH4, N2, O2, H2, são fórmulas definidas. Em condições ambientes, a gente encontra essas substâncias moleculares nos 3 estados físicos. O ponto de fusão e o ponto de ebulição é muito menor do que das substâncias iônicas. A gente já vai ver um pouquinho mais para frente. Se estiverem puros, não conduzem corrente elétrica. E a gente viu que as substâncias iônicas, quando diluídas em água ou quando estão fundidas, conduzem corrente elétrica. A outra classificação possível são as macromoléculas, que são substâncias covalentes, né? São moléculas bem grandes, com uma quantidade grande de átomos, um peso molecular grande, que em condições ambientes são sólidas e, por conta, né, de serem tantos átomos, tantas estruturas que permitem mais interações, elas apresentam elevados pontos de fusão e de ebulição. Para fechar, só mais uma coisinha. Olha aqui, o ponto de fusão do KCl, que é o cloreto de potássio, 770 graus Celsius, e o ponto de fusão do Cl2, que é o gás cloro, menos 34,04 graus Celsius. Por que será que os dois têm essa diferença tão grande? Afinal de contas, nos dois temos o elemento cloro, né? Como é que a gente vai diferenciar um do outro? Olha aqui, o potássio ele é da família 1A. Quem é da família 1A doa um elétron. O cloro é da família 7A, recebe um elétron. Potássio é um metal, cloro é um ametal,
Logo, a gente tem nesse caso aqui uma ligação iônica, que é isso justifica essa diferença do ponto de fusão do KCl para o Cl2. Já no Cl2, você já deve imaginar que o cloro recebe um elétron, e o outro cloro também. Nesse caso, eu não posso fazer uma transferência de elétrons, porque eu deixaria esse com 6 e aquele com 8. Então, o mais coerente a ser feito aqui é um compartilhamento, e aí eu crio esse par eletrônico, que no caso é uma ligação covalente simples, e no caso de moléculas, né, termina aqui como propriedade fisicoquímica, ele apresenta um ponto de fusão bem mais baixo. Eu sou a professora Gisele e você acabou de assistir mais um vídeo do canal É Química, não surta. Deixe o seu like e compartilhe este vídeo com aquele seu amigo que anda de cabelo em pé com química. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Eu encontro vocês na próxima aula.